Hoje, no episódio número 2, nós vamos conversar sobre um assunto muito legal, que é uma dor de muitas pessoas que têm um estabelecimento, que tem uma clínica, que é o quê? A produção de conteúdo interno. Ei, se inscreve aqui no canal, dá essa força, não se esquece de curtir o vídeo, deixe sua pergunta. Vamos embora conversar. Oi, Thaís! Entra a vinheta agora. Seja bem-vindo a mais um episódio do Sala de Espera Talks. Aqui é um espaço onde a gente vai conversar sobre marketing, conversar sobre cliente, conversar sobre produção de conteúdo. E eu trouxe aqui ninguém menos e ninguém mais do que Thaís Miranda. E aí, amigo? E aí, amiga? Amizade aqui, ó, de longas datas. E hoje ela é uma referência quando o assunto é produção de conteúdo, toma conta de clientes grandes aqui da nossa cidade e fora da cidade também. Mas tem um fato curioso. Mas antes de eu começar, Thaís, se apresenta, diga quem você é, o que você faz. É com você. Para qual câmera eu falo? A tua câmera é aquela ali, ó. Coloca essa parte. Pi. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Miranda, eu sou social media e estrategista digital. Assim, né, houve um tempo em que eu atuava em várias frentes, em nichos diferentes, mas hoje eu tenho cada vez mais me especializado especificamente em odontologia e radiologia odontológica. A nossa relação começou há muito tempo atrás, né? A Sim. gente, quando começou a agência, acho que em 2019, Foi, aí a gente já era amigo de antes. sim. E aí a Thaís começou a trabalhar como afiliado na internet, né? Que é aquele negócio de vender curso pros outros. Como é esse negócio aí, Thaís? Então, isso foi um pouco antes da pandemia, né? E apareceu um anúncio pra mim de tipo, você vende um curso e ganha em cima disso, coisa da internet, né? Daquele jeito, lembra do arrasta pra cima? Sim. Era bem nessa época aí. E aí eu comecei a estudar sobre isso, que é nada mais, nada menos do que você divulgar curso e ganhar uma porcentagem por isso, né? E aí veio a pandemia, então eu atuei muito forte dentro disso, porque a gente não podia sair, né? Quem não tinha negócios na internet não tinha como vender, é tanto que a nossa economia ela foi afetada por isso. Mas deu certo pra mim nesse sentido, né? Porque eu já tinha isso em mãos, no começo foi muito difícil. Mas depois eu fui criando esse amor pela criação de conteúdo, né? E foi o que eu me apaixonei e é o que eu atuo até hoje. E tem um negócio bacana, né? E eu até falei isso nos meus stories no Instagram, que quando eu montei a agência, eram 3 homens e a gente tinha uma cliente, a gente fazia lançamento de infoproduto e ela estava dizendo assim, olha, a gente precisa de mais tato com o conteúdo. Sim. Esse conteúdo tá... O nosso foco era o quê? Só vendas. E a cliente, ela queria algo a mais das vendas, né? Aí disse assim, cara, eu conheço uma pessoa que ela começou como uma afiliada, vou chamar ela para trabalhar com a gente. Mas a gente não tinha dinheiro. Falei para ela assim, Thaís, tu topa trabalhar comigo? Tu não vai ter salário por enquanto, mas eu vou te dar uns acessos de uns cursos muito bons e tal, que foram muito caros na época. Sim. E aí a Thaís entrou, né, na Fora da Caixa na época, e aí a gente começou e se desenvolveu, a gente cresceu muito e aí chegamos onde estamos hoje. Sim. E aí, beleza, antigamente ter um site era o suficiente. Ah, não, eu tenho um site, pronto, eu tenho tudo. Sim. E eu lembro que quando eu fazia faculdade, quem fazia site ganhava bem, ganhava muito bem, pronto. Depois não, você tem que ter uma página no Facebook, você tem que estar ali, se comunicar com as pessoas que estão ali. Depois veio a era do Instagram, e aí tá muito forte o Instagram, já veio o TikTok, Sim. o X, que pra mim sempre vai ser o Twitter. Enfim, mas a pergunta que eu quero trazer agora é o seguinte, Thaís, beleza, passou essa fase, hoje as empresas elas são obrigadas a produzir conteúdo? Sim. Porque é aquele jargão, né, bem famoso. Quem não é visto não é lembrado. E uma das coisas que eu converso muito com os dentistas, os médicos, enfim, qualquer pessoa da área da saúde, que às vezes tem um outro profissional que não tem a técnica tão boa quanto a sua, mas como ele se vende muito bem através das redes sociais, ele vende mais, né? E isso é uma coisa que eu tenho conversado muito com meu irmão. Meu Sim. irmão é cirurgião e ele não é mais tão novo assim, mas ele é mais novo que os chefes dele, né? Sim. E aí ele me chama, cara, vamos lá gravar uma cirurgia comigo e tal. Eu disse, não, vamos. Ele disse, cara, mas meu chefe, ele não gosta. Porque já é um senhor, já tá na medicina há muito tempo, Sim. né? Aquele médico que foi médico de muitas famílias, como era antigamente. Mas, de fato, hoje tem muito estudante da área da medicina que nem se formou ainda, mas ele tem uma presença digital Já tão se forte. vende muito bem. E já se vende, Sim. que para ele está começando a roubar, entre aspas, né? Ele está começando a puxar esses clientes
só pelo fato dele saber se colocar na internet, de saber explicar as coisas para a audiência dele. Tem uma frase, Thaís, que eu acho que ela é muito legal, que eu acho que simboliza muito o nosso trabalho, né? Que hoje as pessoas confiam em pessoas, elas não confiam em marcas, principalmente em marcas frias, empresas frias. E é por isso que tem crescido tanto a produção de conteúdo interno, que são os funcionários falando, a equipe falando. E aí eu quero que a gente entre um pouco mais nesse universo, né? Como é que tu desenvolve isso com os teus clientes? Né? Como é esse processo de incentivar o funcionário a produzir conteúdo? Isso pode, não pode? Como é que é mais ou menos essa tratativa? Não só pode, como deve, né? Porque, querendo ou não, quando um paciente ele chega no consultório, numa clínica, as primeiras pessoas que ele vê são os colaboradores, né? A pessoa que está lá na recepção, é a pessoa que vai atender ali no primeiro momento e etc. Depois ele chega até o médico, né? De fato. O dono mesmo, se não for um médico, ele nunca vai ver. Então, os colaboradores, eles precisam ser o rosto da marca. Né? E aí entra uma outra questão, como fazer, como engajar, né, os colaboradores nesse sentido. Isso tem que ter um alinhamento entre a equipe mesmo, né? Às vezes até você mesmo bonificar a sua equipe, etc. Então tem que entrar esse engajamento, porque gera familiaridade. Imagina você, porque o comportamento do usuário, a gente sabe que hoje as pessoas pesquisam ali no Google, né, no primeiro momento uma especialidade, um médico específico, mas depois ele vai para a rede social para ver o médico, para ver se dá match ali, né, com o médico. Será se eu gostei da cara dele? Será se eu não gostei? Primeiro as pessoas fazem isso. Então, quando ele chega ali no perfil da clínica e ele olha aquelas pessoas, quando ele chega na clínica, gera esse sentimento de familiaridade. Ah, eu olhei você mesmo no Instagram, então a pessoa fica muito mais aberta, né, a fechar negócio, que no caso é uma consulta, né, e também retornar, fazer a consulta de novo, etc, porque a gente sabe que também isso tem que ser cuidado ali na primeira consulta, tem que ser uma consulta uau para que volte depois. E a consulta, ela não é só a parte de estar ali com o médico, a consulta ela começa desde o atendimento lá no WhatsApp até, de fato, esse encontro com o médico, né. E aí quando a gente fala de conteúdo, também tem um negócio muito interessante. Sim. Que no começo, o conteúdo ele tinha que ser mega produzido, né? Ter as melhores câmeras, a melhor iluminação. E hoje a gente está vivendo uma fase, aquele conteúdo mais simples, Sim. que parece ser meio que caseiro. E de fato isso traz o engajamento, né? A gente tem uma cliente aqui na Cupuaçu que é muito interessante. Eles são uma rede, né, de clínicas. E aí é no interior do estado. Cara, e a equipe dela é muito engajada na produção de conteúdo, sabe? A gente vai lá, a gente grava com os médicos. É muito legal porque o médico ele traz a autoridade, né? Para a clínica principalmente. Sim. Então, eu tenho um pneumologista, eu tenho uma dermatologista, enfim. E ele traz aquele conhecimento técnico. A equipe não. A equipe traz aquela questão do calor, né? Do engajamento. Mesmo, né? Do relacionamento. Aí muitas vezes o cliente fala assim, nós precisamos humanizar a nossa comunicação. Eu só consigo humanizar essa comunicação se for com humanos, Sim. né? Com pessoas Sim. reais. Então, hoje na Cupuaçu a gente tem um pilar que é muito interessante, que é o pilar de posicionamento. Que a gente vai pensar e estruturar o posicionamento daquela clínica e como as pessoas vão enxergar Sim. eles através da internet e, consequentemente, quando eles chegarem na clínica, eles manterem, na verdade, essa percepção positiva, sim, né? Sim. E aí vem aquela questão. Hoje, Thaís, com essa questão desse conteúdo mais prático, eu ainda preciso ter algo super perfeito, né, com a melhor luz, com a melhor câmera, com o melhor roteiro. Na verdade, igual acontece dentro do mercado como um todo, aconteceu no mercado de conteúdo que, na época da pandemia, os conteúdos eles não eram super bem produzidos, até porque você estava dentro de casa, você não podia sair, então você pegava o celular, botava ali, né, gravava falando com o celular e estava tudo certo. E aí, como a gente teve esse boom, que a gente costuma dizer que o mercado digital ele foi comprimido, né? De 10 anos o que era para se evoluiu em 2, 3 anos, que foi justamente essa época da pandemia. Então, depois que houve esse boom de muitas pessoas criando conteúdo, você precisava se diferenciar de alguma forma. E aí começou essa leva de produzir mais e melhor. Né, de ter mesmo superproduções, efeitos especiais e tal, trazer coisas de cinema para dentro das redes sociais. Só que hoje as pessoas elas estão sendo bombardeadas o tempo todo por muito conteúdo. Então acontece agora essa curva, né, ao contrário, porque ao mesmo tempo que você tem muito conteúdo na internet, você tem pouco tempo para olhar aquilo ali.
porque é muita coisa ao mesmo tempo e você fica sendo, né, realmente uma poluição, digamos assim, de muita informação. E aí agora a gente está tendo essa curva inversa, que é você agora reduzir um pouco mais essa questão de muitas edições, etc., e você se aproximar muito mais das pessoas. De que forma? São aqueles conteúdos que parece que a gente está conversando aqui do jeito que a gente está conversando desse jeito, né? Você falando ali com a câmera, às vezes, por exemplo, as mulheres, elas fazem muito conteúdo ali se maquiando. Ai, gente, deixa eu conversar aqui com vocês um negócio. E começa a falar e etc. Mas como trazer isso para dentro da clínica, né? Que também não pode ser uma conversa tão assim, precisa ter essa parte da autoridade. É fazendo justamente esse balanceamento, né? Com os médicos, trazer a parte de autoridade, ensinar coisa, aterrissar a mensagem, que às vezes o médico ele quer falar para outro médico. E não, você está falando com o paciente, então você precisa deixar a comunicação muito tranquila, muito fácil, que é aquele Simples, leve, simples, né? que é aquele fale com a vovó, né? Sim. Que a gente costuma dizer, que é justamente você explicar algo que uma criança até um idoso possa entender. E aí, quando entra a equipe, é trazer bastidores, arrumando a clínica, organizando ali, se você tem um espacinho de café da manhã, organizando tudo para os nossos pacientes hoje. Então, são coisas muito mais de bastidores, organizando lá o consultório, ou então se é um consultório odontológico, ou que faz procedimentos ali, organizando material de procedimento, né? Mostrando, por exemplo, essa parte de higienização, de cuidado e etc. Então, tudo isso vai entrar também nos bastidores para dar esse balanço, né? Para não ficar tão pesado o conteúdo, porque o paciente, no fundo, ele não quer ver essa parte ali de, eles usam tal material. Não, ele quer ver o cuidado ou o passo a passo de como você cuida daquilo ali. Então, é bem legal. Isso tem uma coisa muito interessante. Tu deu umas dicas, né, para essa produção. Sim. E eu vou dar uma dica que é uma dica de conteúdo infinito, vamos dizer, para o médico principalmente, né? Principalmente o médico que ele está em consultório, todo mundo que passa por ali é uma história. Se Sim. a gente for parar para pensar, todo mundo tem uma história, né? Tem ali o tratamento dele. E tem muitos médicos ficando famosos no TikTok, vamos dizer assim, simplesmente por compartilhar histórias. Sim. Uma das coisas que mais prende a nossa atenção é quando a gente quer ouvir uma história ou uma fofoca, né? Então isso chama a atenção. Então quando você desenvolve um storytelling, que nada mais é do que você saber contar bem uma história, você acaba prendendo a atenção das pessoas e principalmente como é que você está solucionando, né? Quais são as formas que você está utilizando para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então a medicina, a clínica em geral, ou médica, ou odontológica, enfim. A questão é trazer qualidade de vida para as pessoas. Mesmo que seja estético, as pessoas elas estão buscando por qualidade Sim. de vida, né? Se sentirem bem, se sentirem melhor. Né? Então, quando você traz uma história e dentro dessa história você coloca as suas habilidades, né? Como você solucionou o problema que a pessoa tinha, isso gera confiança, isso gera empatia. E, consequentemente, essas pessoas elas vão te buscar na internet, né? E é até uma forma, por exemplo, porque tem as limitações de antes e depois, de depoimentos de paciente, tem coisas que você não pode publicar. Por exemplo, na área odontológica, quando é um perfil de clínica, você não pode postar antes e depois. E nem pode prometer resultado. Por exemplo, eu fiz uma faceta, tá aqui, olha, esse antes e depois tem esse mesmo resultado. Você não pode prometer isso de forma nenhuma, tem algumas limitações. Mas o que você pode fazer? Você pode contar uma história de um paciente que ele estava assim, através da sua solução ele ficou assim. Né? Então, ter mesmo uma história, não só a parte técnica, né? Mas uma senhora que não tinha, né, a dentição, elementos, né? Que o meio odontológico fala que falta um elemento. Então, ela tinha essa dificuldade. Ou então, uma mulher, um homem tinha tal dificuldade e a gente sentou, conversou, viu qual era a melhor forma, o melhor tratamento para essa pessoa. E hoje ele está dessa forma. Então, você contar histórias, porque, de fato, as pessoas... Principalmente o brasileiro, né? A gente é noveleiro. Então a gente gosta de história e ir para o Instagram, para as redes sociais é a mesma coisa. Os stories, por exemplo, é uma novela que você está ali contando uma historinha do seu dia para a tua audiência. Então você tem que levar muito para esse lado. Né? E aí depoimentos sempre vão ser assim a nata, né, do conteúdo. É você ter alguém falando muito bem de você. Que é melhor do que você falando do seu trabalho.
é uma pessoa que passou ali por toda essa experiência de cliente, foi lá, viu o seu conteúdo, fez a consulta com você, falando bem de você. Olha, Thaís, eu penso muito que às vezes o dono ou o gestor de uma clínica fica assim, tá, eu vou colocar as pessoas para trabalhar aqui, para fazer o conteúdo, mas isso não vai atrapalhar o atendimento, isso não vai atrapalhar na hora dos exames, né? Isso não pode trazer problema. Será que ele não pode me processar depois e mandar eu tirar a imagem dele? Né? Sim. Quais são os cuidados antes de eu começar a desenvolver isso? E aí, antes da tua resposta, tem uma frase que eu acho muito legal, que a cultura ela vem antes de qualquer coisa. Eu ainda vou trazer uma pessoa aqui que é expert em cultura, eu não posso falar ainda porque ele não aceitou, mas se inscreva aqui no canal antes disso e curta esse vídeo para poder eu conseguir trazer ele aqui, porque ele é um cara muito ocupado e famoso, também ele é famoso. Para a gente poder conversar sobre cultura. A gente pode, né, falar um pouco sobre essa questão de cultura, porque eu entendo que também, se o ambiente ele for ruim, o funcionário também ele não vai se sentir à vontade Sim, de com colocar certeza. o rosto dele lá. Com certeza. Né? Então, só para a gente está caminhando já para o final, então assim, para a gente fechar, né, o pacote de tudo que a gente conversou aqui sobre conteúdo, sobre incentivar as pessoas a produzir esse conteúdo, que não depende de uma agência, de uma consultoria externa, porque é o dia a dia. Né? Para você contratar uma empresa de fora, para poder estar todo dia ali fazendo seus stories, isso fica caro. É muito melhor hoje você tem que ter um funcionário responsável por isso, né? Sim, sim. Então, como é que ele pode incentivar isso? Quais são os cuidados, os principais cuidados que ele pode ter, até para ele se resguardar de possíveis problemas? Sim. A primeira coisa é que tem que ter isso em contrato, né? A partir do momento que a pessoa entra na tua empresa ali como CNPJ ou como CLT, independente do regime que você atua hoje, precisa estar em contrato, que ele libera a imagem ali, que ele vai estar disponível para gravações e etc. Até porque se você quer humanizar, entende-se que você vai tirar fotos da tua equipe, né, durante o trabalho, então fotos mesmo, fazer um ensaio com todos eles, para poder utilizar isso dentro das redes sociais. Então você precisa ter isso em contrato. A segunda coisa é esse lance da cultura, né? Porque, de fato, se o funcionário ele não está feliz, não está legal o clima, ele não vai passar isso para o público, né, para a audiência, não tem quem faça. A gente pode dar aquele sorrisinho amarelo que todo mundo vai entender que tem alguma coisa errada acontecendo. Inclusive, eu tenho um cliente que eles são muito engajados com isso. Quando eu conheci eles, eu achava meio esquisito, porque todos eles eram muito felizes. Eu dizia, alguma coisa errada aqui nessa empresa. Mas depois eu fui entendendo que era realmente a cultura deles. E eles são extremamente engajados também para gravar. De chegar a cobrar assim, tu nunca mais, porque ele tem algumas unidades, né? Então, tu nunca mais veio na nossa unidade gravar, vamos gravar e tal. Então isso tem que estar implementado. E aí já fica o convite para a galera, quando o Vinícius lançar também, né, esse próximo episódio de cultura, você assistir e implementar isso na sua empresa. Porque a partir do momento que eles estão engajados dentro da empresa, eles fazem isso muito mais fácil, mais né? natural, Mais né? natural. E aí entra o lance da pessoa responsável. Toda empresa, ela precisa ter internamente alguém responsável pelo marketing. Isso tem que ter, independente se você tem alguém fora, né, contratado ali no social media ou até mesmo uma agência, precisa ter alguém dentro da empresa responsável, porque é ele que vai puxar as ideias, é ele que vai entrar em comunicação com a agência, vai ficar muito mais fluido. E a gente observa que é um dos embates que tem muito, a agência não faz muito assim o que a gente está pedindo, então eles não conseguem entender o nosso serviço, mas é porque não chegam as informações corretas para a agência, na maioria das vezes. Claro que tem agências, né, que não conseguem de fato entregar, mas o grande problema é esse, porque não tem uma pessoa responsável, que é o que eu chamo de guardião do conteúdo, né, o guardião mesmo das tuas redes sociais. Porque aí ele vai estar à frente, ou ela, né, vai puxar ali, galera, tal dia a gente precisa fazer uma campanha, ou então chama as pessoas chaves que se comunicam melhor. Claro, é legal envolver todo mundo, mas a gente sabe que fica mais fácil, às vezes, para uma pessoa que se comunica melhor, chamar essa pessoa para gravar. Então, engajar mesmo a galera para fazer isso. Fica muito mais fácil. Isso não é uma coisa que tem que ficar só na mão do dono, de forma nenhuma, que é aquilo que a gente conversou no começo, né? Meu primeiro contato é com a pessoa que me atende no WhatsApp, é com a pessoa que me atende lá na recepção, aí depois chega no médico. Então, trabalhar bastante isso. E aí, por mais que as pessoas não tenham conhecimento em redes sociais,
A partir do momento que você pelo menos mostra os bastidores, que é aquele conteúdo infinito, que é aquela coisa mais fácil de fazer, isso já é o suficiente para começar, né? Para não ficar sem nada. Porque o ruim é ficar sem postar nada. Aí é um tiro no pé. 2026 praticamente já começou. A maioria das empresas já fizeram o seu planejamento estratégico. Você fez um planejamento estratégico do seu marketing? Isso é uma coisa que a gente pode conversar também sobre isso, né? Esse planejamento ele é importante. Aqui dentro da Cupuaçu, a gente trata isso com muita seriedade, né? E a Thaís foi uma das pessoas que nos ajudou a implementar essa estrutura, né? Essa organização de que o que a gente mais ouvia dos nossos clientes? Cara, a gente acabou de fechar, cara, mas a outra agência, o outro prestador de serviço, cara, a gente ficava no pé. Quando é que vai entrar isso? Quando é que vai entrar aquilo? A gente conseguiu, né, estruturar, a gente apanhou, é verdade. Não, com certeza. Mas hoje os nossos clientes recebem o material deles com um mês de antecedência, né? Então, a gente já está na produção de fevereiro. O que vai entrar em janeiro, os clientes já receberam ou estão recebendo essa semana, né? Vai ser aprovado e depois vai ser postado. Mas essa organização, esse planejamento faz toda a diferença. E quando tem essa pessoa lá dentro, ele está acompanhando o dia a dia e aí ele consegue trazer insights para a gente que nem sempre quem está sendo um prestador de serviço consegue visualizar. Sim, com certeza. Então isso, de fato, ter uma pessoa responsável é o que vai deixar a sua comunicação nas redes sociais mais assertiva. Eu acho que os nossos clientes que têm mais resultado hoje são esses clientes que, de fato, eles são engajados, que puxam. Porque não é só botar dinheiro em tráfego, né? Não é só investir em infraestrutura, mas é justamente trazer, né, para o ambiente e exigir isso, né? Exigir no bom sentido do prestador de serviço, incentivar o colaborador e o próprio médico também, que é quem vai trazer a autoridade, ou o dentista, ou o dono, enfim, é o que vai trazer esse engajamento, né? Isso faz toda a diferença. Com certeza. Thaís, muito obrigado por você ter vindo. Cara, eu acho que eu estou devendo alguns favores, né? Depois desse nosso podcast. A nossa vida ela é assim, é um eterno troca de favores, né? Um devendo o outro o tempo inteiro, mas eu acho que isso aqui é legal. Acho que foi muito bom, né? Eu acho que saíram muitos insights daqui que vai ajudar as pessoas na prática. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui que eu vou encher o saco da Thaís e eu vou colocar as redes sociais dela aqui também, mas qual é o teu Instagram, Thaís? @Thaís Miranda. Segue a Thaís lá no Instagram, que ela sempre posta alguns conteúdos bem legais, dicas práticas de como, né, você produzir conteúdo de forma leve, né? Não precisa ser aquela coisa, meu Deus, eu tenho que fazer hoje. Não. O importante é você ser constante e começar, né? Acho que o mais difícil é começar um negócio, botar para rodar. É isso, pede pro povo se inscrever no meu canal. Gente, se você quer aprender mais sobre marketing para clínicas, tem que se inscrever, né, no canal, não tem jeito. Então se inscreve aqui, ó, se inscreve aqui no canal. Eu sempre tive vontade de dizer isso. Se inscreve aqui no meu canal, marca gostei, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, né, que são de clínicas ou que não são também. Essas dicas de conteúdo servem para todo negócio, se a gente for parar para pensar. Thaís, muito obrigado. Foi muito bom. A gente mais se diverte, né? Eu acho que a gente seguiu todas as recomendações da Anne pra gente se comportar, porque querendo ou não, esse ambiente ele é diferente.